Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para a missa do dia de Natal. O Evangelho de hoje se encontra lá em João capítulo 1, versículos de 1 a 18, que nos diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente. Porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Gente, eu sei que são 18 versículos, mas eu anotei algumas coisas aqui para falar com vocês, então talvez o vídeo fique um pouco longo. Mas de antemão, um santo abençoado Natal para ti. Vamos mergulhar neste evangelho, que eu sinto que muita gente tem muita dificuldade nele, tá bom? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante pontuar é que o evangelho de João foi o último dos 4 evangelhos a serem concluída a sua redação. Nós costumamos datá-lo no final do século I, por volta do ano 90, ano 100 depois de Cristo. O foco dele era ser escrito para comunidades que já viviam perseguições e divisões internas, e especialmente dúvidas sobre a real identidade de Jesus. Algumas pessoas começavam a achar que Jesus era apenas Deus, ou melhor, apenas humano. E o Evangelho de João começa a enfatizar ainda mais a divindade de Cristo. E aí é por esse motivo que esse Evangelho é tão lido no Natal, né? É importante a gente entender que nós não celebramos o nascimento de um ser humano qualquer, mas do próprio Deus que se fez homem. Eu acho que isso é importante colocar. E aí, diferente dos outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que começam falando da infância de Cristo, de quem é a mãe, quem é o pai, por aí vai, o Evangelho de João começa com um grande hino teológico, então, que é o chamado prólogo do Evangelho de João, né? Esse texto acaba dialogando, de certa forma, com a tradição judaica, o livro do Gênesis, o livro da sabedoria, e também com um pensamento helenístico, né? Quando eu uso essa expressão, é a cultura que estava permeando-se, né, e dominando naquela época, a cultura grega, que é a ideia do logos, né, que vem a ideia do verbo, né, palavra, que é o logos grego. E aí, o objetivo central, como eu já falei, é afirmar a divindade de Cristo, mostrar que ele existe desde sempre, e o mistério da encarnação. Então vamos lá, versículo a versículo. Versículo 1 e 2, que vai falar, né, do princípio, remete automaticamente ao livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. É como se a gente pudesse pensar assim: o nascimento de Cristo ecoa e se liga diretamente ao nascimento de toda a humanidade. E aí a palavra, que é esse logos que aparece, né, ela não é criada. A palavra já existia, né? No princípio era a palavra, ou seja, a palavra já existia, estava com Deus e era o próprio Deus. Então a ideia de que Cristo não é criado, mas Cristo é Deus e já existe desde sempre. Embora o Pai e o Filho sejam pessoas diferentes, a natureza então é a mesma. No versículo 3, nos mostra que tudo foi feito pelo Verbo.
Então apresenta-se aqui Jesus como sendo também agente da criação. Jesus não fica de braços cruzados enquanto o Pai cria, mas Jesus também auxilia nesta criação. Jesus também cria juntamente com o Pai. Então Cristo não chega na história depois de um tempo, mas Cristo é o fundamento de tudo aquilo que existe. E saber que Jesus é o fundamento de tudo aquilo que existe acaba trazendo aí à tona algumas palavras que a gente costuma falar. Final de ano, muita gente começa a fazer metas para o próximo ano. E eu acho que vale a pena a gente pensar, né? E quando a gente coloca metas como me conhecer melhor, entender melhor para que eu existo, entender melhor qual é a minha vocação, perpassa, então, uma intimidade maior com Cristo. Porque se Cristo é fundamento de tudo aquilo que existe, o se conhecer, o entender melhor quem eu sou, perpassa em ter intimidade com a figura de Jesus Cristo. Entende? Porque eu preciso ter intimidade com Cristo, para uma vez que eu tenho intimidade com a figura de Jesus, agora eu entendo melhor para qual é o meu chamado, para que eu existo, quais são as minhas falhas. O processo de autoconhecimento ele precisa passar por uma relação com a figura de Cristo. Depois, versículo 4 e 5 começa a ideia da vida e da luz. Né? Vida e luz sempre são atributos divinos. E aqui nos mostra, né, a luz que vence as trevas, ou seja, o mal não tem a última palavra. Já no Natal, já celebramos a vitória da luz sobre as trevas, a vitória do bem sobre o mal, a vitória de Cristo contra o diabo. Então, a encarnação seria uma grande resposta a essa escuridão que o mundo está vivendo. E aí nos apresenta agora a figura de João Batista, que já é uma figura recorrente durante o tempo do Advento. João Batista, em momento algum, ele se enxerga como luz, mas ele é apenas uma testemunha. Vale a pena refletirmos quantas e quantas vezes nós nos colocamos como luz, como se eu tenho luz própria, como se eu me bastasse, mas eu esqueço que o meu maior chamado é ser testemunha daquele que é luz. É anunciar para o mundo quem Jesus é contar para o mundo esta boa notícia, essa boa nova, né, que é trazido pela encarnação do Verbo. João Batista sempre apontou para Cristo e nunca roubou o lugar que pertence apenas a Ele. O nosso chamado também é apontar para Cristo, é sermos setas. Mas quantas vezes parece que a gente erra e rouba o lugar de Jesus? Eu me autorreferencio, eu me coloco em primeiro lugar, é a minha vida que é referência, é a minha vida que eu estou testemunhando. E a gente vai se perdendo, sabe por quê? Quanto mais eu me coloco como referência, quando eu cair, todo mundo cai junto. Não se ponha como referência. É Cristo que é a referência. É a Cristo que nós precisamos olhar. É a Cristo que nós precisamos seguir. Todas as vezes que nós colocamos outra coisa no lugar de Cristo, tudo, repito, tudo começará a desandar. Então acho que vale a pena a gente pensar um pouco nesse aspecto também. E aí depois, do versículo 9 ao 11, vai nos falar um pouco dessa rejeição. Né? Embora a luz ilumine todo o ser humano, né, o mundo não o conhece. Conhecer no contexto bíblico quer dizer ter intimidade. Embora Cristo ilumine a todo mundo, mas as pessoas rejeitam. As pessoas não querem ter intimidade. As pessoas querem rejeitar porque, no final das contas, elas querem ser donas da sua própria vida. E seguir a Cristo requer renúncia pessoal. Requer abandonar, muitas vezes, a minha própria vontade para querer a vontade dele. O mundo não quis. O mundo não quis acolher. O mundo não quis receber. Mas aí vamos lá para o versículo 14, que talvez seja o versículo chave para o Natal. Mas a palavra se fez carne. A palavra carne, que vem do termo sarx, né? Sarx, é a condição humana frágil e real. Jesus assumiu uma condição frágil, uma condição real. E diz o texto, né, habitou entre nós. No original seria e armou sua tenda aqui entre nós, que é uma grande alusão à tenda do encontro lá do Êxodo. Cristo, Deus que sempre armou sua tenda, agora a armação desta tenda de modo concreto. Deus então não vem apenas nos visitar. Deus vem permanecer. Acho que vale a pena pensar sobre isso. Quantas vezes durante o ano, né, a gente só faz pequenas visitas a Cristo. Eu visito Jesus quando eu leio um salmo, eu visito Jesus quando eu vou ao sacrário, eu visito Jesus quando eu vou à Santa Missa, eu visito Jesus quando eu rezo o terço. Mas a gente precisa entender que mais do que fazer visitas pontuais, eu preciso permanecer. Eu permaneço em Cristo quando a Eucaristia que eu acabei de comungar, ela também se manifesta nas minhas ações. Eu permaneço em Cristo quando eu também perdoo meu irmão. Eu permaneço em Cristo
Quando mesmo diante das mais diversas intempéries que aparecem no caminho, eu não abandono a minha cruz. Jesus permaneceu. Será que eu também tenho permanecido? Vale a pena essa reflexão também à luz desse Natal. E aí depois o texto vai falar então pra gente, né, sobre o Deus que ninguém nunca mais viu, que ninguém jamais viu. O unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu essa chance de nos conhecer. O Deus que se torna conhecido e Cristo agora que aparece como autêntico intérprete, como aquele que nos revela qual é o rosto do Pai. Mas para finalizar este vídeo, amados irmãos e irmãs, eu acho que vale a pena a gente refletir o seguinte. Primeiro, onde hoje Cristo quer armar uma tenda na tua vida? Em qual área da sua vida Deus quer armar esta tenda? E eu te pergunto, você tem permitido com que Cristo arme a tenda e permaneça contigo? Segunda coisa, a nossa fé acolhe a palavra ou rejeita a palavra? Nós estamos buscando a luz ou queremos permanecer na escuridão? Neste Natal, em meio a árvores de Natal, a ornamentações, a ceia, tem espaço para Jesus habitar? Tem espaço para ele armar a tenda e permanecer contigo? Ou será que eu estou ocupando tanto que não sobra mais espaço para o dono da festa? Fica essa pergunta, essa reflexão para a gente hoje, tá bom? Deus te abençoe, amada irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.